Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. A igreja do século 21 aqui no Brasil está longe das escrituras, porque crer é uma coisa e ter fé é outra coisa. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 21. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Está aqui, uma passagem maravilhosa sobre... É engraçado, eu estava me perguntando como que um homem pede para Jesus ajudar a falta de fé dele. Mas como é que ele estava incrédulo ou sem fé, se ele pediu a Jesus que fizesse alguma coisa pelo filho dele? Aí Jesus pergunta para ele, mas é uma ousadia, irmão. Imagina só, irmão, a missionária Mari, né? Missionária Mari. Imagina só, eu, você, nós, dobrar o nosso joelho, orar ao Senhor e falar para Ele: Deus, se Tu pode fazer alguma coisa. E aí, Ezequiel, você já orou assim para Deus? Senhor, se Tu pode fazer alguma coisa. Aí quem você acha que Deus olha para mim, para você, no nosso coração? Qual que é a resposta dele? Ô Genival, e tu acha que eu não posso por nada não? Que tipo de Deus você acha que eu sou? Ou a quem você está pedindo? A quem que você está clamando? A quem que você está orando? E o pai do menino falou: se tu podes, Jesus, fazer alguma coisa. E aqui nesse relato aqui bíblico, se o pai do menino foi até Jesus e perguntou para ele: se tu pode fazer alguma coisa, a fama de Jesus aqui, acho que Jesus aqui já era famosinho, não? Porque lá em João diz que o primeiro milagre que ele fez foi num casamento, transformando água em vinho. Não tenho a ciência se aqui, né, no tempo, se aqui ele já havia ressuscitado Lázaro. Será que ele já havia ressuscitado Lázaro, pastor? Quando chegou nesse ponto aqui, será? Ele curou a sogra de Pedro, ele curou um paralítico, um leproso, lá no capítulo 8 de Mateus. No capítulo 8, capítulo 9, estava meditando e fazendo aqui as anotações. O que Jesus começou a fazer depois que ele saiu, foi para o deserto, voltou e foi batizado. Aí ele já começou, é cura para cima, cura para baixo, cura para cima, cura para baixo. Ele foi curando o leproso, curando o criado do centurião, curando a sogra de Pedro. Será que esse homem já sabia de todas essas maravilhas que Jesus tinha feito? E mesmo assim ainda chegou na cara de Jesus perguntando: Senhor, se tu podes, fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Aí Jesus responde para ele com outra pergunta. Aí não tem um ditado, se eu não me engano, eu acho que é o ditado brasileiro, ou filosófico, não sei, que fala assim, com todo respeito, e me desculpem, irmãos, tá? Que diz assim, que só um idiota responde com outra pergunta. Os irmãos já ouviram isso já? Só um idiota responde com outra pergunta. E Jesus fala para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí eu vou fazer uma interpretação dessa frase aqui: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então Jesus está falando: você crê? Se você crê, vai acontecer o que você quer. Por quê? Salmos 37: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Então tudo é possível ao que crê, irmão. Agora, será que a igreja de uma forma geral, está crendo como Jesus ensinou e pede que nós creiamos? Será mesmo? Porque o crer de hoje não é o crer de 2026 anos atrás, no tempo da igreja primitiva.
Ali era crer 101% ou mais. Ali sim, porque para nós hoje não só basta crer. Porque o crer não é o mesmo que ter fé. Porque o diabo crê muito mais do que muitos dentro da igreja. Porque ele crê tanto que estremece. Agora, a igreja do século 21 aqui no Brasil crê dessa forma? Não crê. Não crê. Jesus já falou lá em João, ensinando para Nicodemos: olha, Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ué, Senhor, peraí. Jesus falou que tem que crer nele, que é o unigênito Filho de Deus. Tá, o diabo crê dessa forma. O diabo crê que estremece. Tiago 2, 19 está falando lá que você tem fé, você crê. O diabo também crê tanto que estremece. Agora, o crer que Jesus falou para Nicodemos e quer nos ensinar é um crer acima, como posso dizer, da impossibilidade. Porque o diabo, ele crê, tanto que estremece, mas ele tem fé. Porque ele tem fé. O diabo não tem fé. Por quê? Porque o fé é um fruto do Espírito. A fé é um dom de Deus. Então, o crer que Jesus ensinou a Nicodemos, esse crer mesclado ou miscigenado. Desculpa, tá, irmão, às vezes eu procuro uma palavra bonita. Que é aquilo que se mistura. Por exemplo, as irmãs que sabem fazer bolos maravilhosos, acredito, sabem que depois que você misturar o ingrediente para fazer o bolo, tem como separar, irmã Maria? Tem como separar, pastor Maria? Depois que fazer o ingrediente e colocar no forno, tem como tirar o açúcar, o sal, o ovo, o leite? Pois pronto. O crer no unigênito Filho de Deus fazendo uma analogia, essa miscigenação com a fé, de uma forma que não tenha e não possa separar uma da outra, porque é o crer ao ponto de ser salvo. O diabo, ele crê, mas não tem como ser salvo. Por quê? Porque esse crer dele não está misturado ou mesclado com a fé. Estou tentando falar a palavra, mas se eu falar é capaz de falar tudo estranho aqui, né? E a igreja hoje não crê dessa forma que Jesus ensinou. Não crê mais. Acho que essa igreja deixou de crer dessa forma há 30 anos atrás, de 30 anos para cá. Quanto tempo faz, meu pastor, que a gente não ouve falar de um cego que voltou a enxergar, um surdo que voltou a ouvir, um mudo que voltou a falar? Porque eu lembro que quando eu me converti na década de 90, eu ouvia testemunhos de surdo que passou a ouvir, de cego que passou a enxergar, de paralítico que passou a andar. Eu nunca ouvi falar de morto que ressuscitou. Mas a gente tem um testemunho, se o pastor me permitir, falar o nome de uma denominação aqui que todos nós conhecemos, a Igreja Deus é Amor. Tem lá um escritório lá, não sei se ainda tem, mas cheio de muleta, cadeira de roda. Na década de 90, 80, 90, quando eu me converti, pelo menos, o missionário Davi Miranda fazia questão de panfletar a foto lá com aquelas montes de muleta e cadeira de roda, porque ali tinha um dom sobrenatural de Deus de fazer paralítico andar, cego ver, surdo falar e ouvir, mudo falar e surdo ouvir. Mas e hoje, presbítero Reginaldo, hoje não tem mais. A igreja cristã primitiva vai perdoar. Então não sei se aqui acontece. Como faz aquelas campanhas de irmão, escreva uma carta para Deus. Escreva uma carta para Deus, traga aqui na quarta-feira, coloca aqui, e eu e o pastor Marinho vai subir no monte e levar essa carta para Deus, e chegar lá a gente vai queimar, vai orar e vai queimar.
e Deus vai responder a sua oração. Ah, é? Hipócrita. São palavras do presbítero Genival. Ah, é? Hipócrita. Porque isso é meio de tentar atrair o povo para dentro da igreja? Não. Se isso aqui não atrair a multidão, deixa então que ela vá para o inferno. Porque não adianta você trazer tanta gente para dentro da igreja sem dar a direção para ela, que o caminho para o céu é somente através de Jesus Cristo. Não é cartinha para Deus, não é água ungida, não é rosa, não é sal grosso, não é a porta aberta, não é vassoura para voar, não. Não, é Jesus Cristo. Já falaram para ele: olha, bem-aventurados são os peitos que. E ele falou assim: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas crerão. Eles não viram, mas crerão. Então não precisa a gente de algo para palpar, não precisa de algo para a gente visualizar, porque o crer e a fé está no coração. As nossas igrejas, templos, não precisa de imagem. Por quê? Porque pela fé, ele disse, foi Jesus quem disse, que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei com eles. Aí precisa de um boneco de gesso para a gente crer que o nosso Jesus está aqui. Ou então aquela estrelinha que é até bonitinha, tem por aí, que Sagrado Coração, precisa daquilo para a gente crer e acreditar que o nosso Jesus está aqui. Não, porque ele falou que eu e o Pai, Jesus falando, eu e o Pai, nós viremos e faremos em vocês moradas. Então, por ele estar fazendo morada em nós, ele está aqui. Ele habita aqui, porque nós estamos aqui louvando e adorando, glorificando e enaltecendo o seu santo nome, profetizando a sua palavra. E aí tem que crer. Jesus falou, se eu não me engano, para um outro pai de família, não sei se foi esse mesmo, ele falou assim: se tu não vê milagre, você não vai acreditar? Aí Jesus falou somente a palavra, vai que ela já está curada. E o homem creu na palavra. E esse crer não é o mesmo crer de Tiago 2,19, é o crer por meio da fé. O dom de, se não me engano, Gálatas, pastor, fala sobre os frutos. E entre esses frutos está lá a fé. Gálatas 5, se não me engano, 19, eu acho. Então é esse crer miscigenado com a fé. E é esse crer que nós precisamos, irmão, confiar. Não precisa a gente, aqui ó, em Atos dos Apóstolos, Paulo chama a atenção deles falando assim: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e com ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam seus olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. E aí, irmão, o que a igreja hoje está passando? Estão vendo com os olhos, estão ouvindo com os ouvidos. Tem igreja por aí que pregador só vai gritar, 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 e a igreja vai se alegrar, entre aspas, bastante aspas, se alegrar, acaba o culto. Oh, irmão, o culto foi uma bênção, eu senti Deus na casa, e Deus estava fazendo, irmão, qual foi o
texto que ele leu. Irmão, eu não lembro, mas Deus falou, Deus tratou. Ah, é? Porque quando nós, que temos as nossas oportunidades, e o pregador abre a palavra e começa a ler e a explanar, ele está sendo profeta naquele momento e Deus está bradando através dos seus lábios. Então, se você não ouviu, porque você ouviu, mas não guardou o que Deus falou, o que você guardou foi movimentos. Tu fala da carne, se a pessoa está pelo Espírito, não sei, mas da carne, porque a pessoa quer. Quem aqui já foi para rave? Os irmãos sabem o que é rave, né? Sabe o que é esse? Rave é onde um lugar aberto que se reúne um monte de jovens com. Pronto, aí, ó, tá? Estou falando que ele já foi de lá. Um som absurdamente alto. É o mesmo, Reinaldo. E o pessoal cheio de droga na cabeça e aquele negócio. Então, quanto mais barulho, quanto mais zoada, o jovem que está cheio da droga sai da frente. Se não, não é. Se ficar na frente, vai levar uma porrada e você vai acordar 2 dias depois. E a igreja, algumas igrejas hoje, não está da mesma forma. É muita zoada, muito barulho. O que adianta? Já diz Paulo em Coríntios, ele falando a respeito do amor: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Não adianta. A pessoa ouve, mas não guarda as palavras de Jesus. Não adianta. E o nosso Jesus, ele nos ensina, ele nos ademoesta a guardar as palavras dele. Ele disse lá em Apocalipse para João: bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que em breve estão para acontecer. E hoje em dia a igreja está ouvindo, está vendo, mas não está guardando. Não está. E hoje em dia, a igreja no século 21, as coisas aí acontecendo, a volta de Cristo cada vez mais próxima, mas a igreja hoje em dia não está mais preocupada com essa volta. Não está mais. Com todo respeito aos irmãos que são mães, pais e avós, a preocupação hoje da avó é quer ver o neto dela crescer, estudar, se formar e trabalhar. Tá, mas se Jesus viria antes, e aí? Não, mas eu não posso crer dessa forma? Pode sim, lógico que pode. Não é errado, não é pecado não. Mas será que você está vivendo a vida em Cristo, com Cristo, como se ele viesse para você hoje? Que pode ser que ele não venha para a igreja de uma forma coletiva, mas e para você? Como que está o seu coração? Como que está a sua pressão? Como que está o seu intestino? Como que está o seu diabetes? A gente estamos aqui, uns olhando para os outros, aparentemente sadio, né? Com a saúde entre as perdas, né? Depois dos 50, né? Será que nós estamos vivendo conforme Jesus ensinou, como se ele viesse hoje? Por um lado nós nos entristecemos, como o Reginaldo falou. Por um lado nós nos entristecemos, mas pelo outro lado nós temos que nos alegrar. Porque tudo isso é as palavras desta profecia se cumprindo. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando Jesus falou isso, não falou para o mundo, irmão.
Não falou para o mundo, falou para nós, pastor. Falou para a gente, os seus seguidores. Falou, e quando ele falou, se não me engano, ele falou para os apóstolos, falando lá sobre os princípios das dores, o princípio das coisas do fim do mundo. E um dos sinais do fim dos tempos é o amor esfriando dentro da igreja, por se multiplicar a iniquidade. E a iniquidade, já diz Paulo que iniquidade é a mesma coisa que pecado, mas essa iniquidade é a igreja está acostumada com o erro dentro da igreja. Vai levando banho-maria, vai levando banho-maria. Se der, porque se for chamar a atenção do irmão Ezequiel, porque ele está em iniquidade, a gente vai ficar sem tocador. Então deixa eu dando exemplo, tá, Ezequiel? Porque Ezequiel é brabo, né? Estou brincando. Dando exemplo. Prefeito original, não, Genival está em iniquidade. Mas se for chamar a atenção do Genival, ele vai achar ruim, vai deixar de vir para a igreja. Daí a gente vai perder um pregador, um tocador, um membro da igreja, mais um ou menos um, e o principal, um dizimista. Aí a igreja, eu estou falando aqui não, estou falando de igreja de forma geral, de Montes sabe o que eu estou querendo dizer. E a igreja, então, se acostumou com isso, não, deixa o irmão na iniquidade, desde que ele esteja contribuindo com as suas ofertas e seus dízimos para a manutenção da casa do Senhor, deixa, porque um dia o Espírito Santo vai puxar a orelha dele. E você não é temporada do Espírito Santo para puxar a orelha dele, não? Porque quem está nas trevas não pode ver a luz. Quem está morto, você pode sacudir um morto espiritual, ele não vai reagir. Ele não vai reagir. Se o Espírito Santo não usar você para chegar nele e falar: Genival, te conserta, porque senão tu vai morrer fisicamente. Porque espiritualmente já está morto. Aí compete a pessoa. Se a pessoa estiver com o espírito de Abel, é isso mesmo, né? O espírito de Abel, ele vai se render aos pés do Senhor e voltar ao primeiro amor. Mas se ele estiver com o espírito de Caim, ele vai matar o irmão. Ô irmão, toma conta da tua vida e deixa a minha. Não é mesmo, pastor? Hoje em dia está assim. Se a gente for chamar a atenção e repreender determinadas ovelhas, o que a ovelha vai dizer? Irmão, tira a trave do teu olho para depois me tirar o largueiro que está no meu. Cuida da tua vida. Quem é você para julgar a minha vida? Acha ruim. Por quê? Porque aumentou a iniquidade e naquela igreja, naquele irmão, esfriou o amor. Porque quem ama, mesmo que a palavra seja pesada, Hebreus capítulo 12, ele se entristece, ele pode achar um pouquinho ruim, mas ele volta para a casa do Pai, ele volta ao primeiro amor, ele volta a crer, confiar e esperar novamente no Senhor. Que Deus possa falar melhor aos nossos corações em nome de Jesus. Passa a palavra ao pastor Marinho.